O tema da nossa mensagem aqui é: vamos avançar com o reino. Quantos querem avançar com o reino de Deus? Diga amém. Diga assim: conta comigo, Espírito Santo. Conta comigo, Jesus. Diga para ele: eis-me aqui, Senhor. Não há nada melhor, queridos. Mateus capítulo 6, verso 10 diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Amém? Apenas uma pequena parte da oração mais famosa que existe neste mundo, a oração do Pai Nosso. Vamos orar, queridos. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra venha incendiar ainda mais os nossos corações, permanecer em nós um avivamento do Senhor, permanecer em nós a tua mais perfeita vontade, que o Senhor possa aumentar o nível do Senhor nas nossas vidas, Pai, do fogo do teu Espírito. Nós queremos verdadeiramente viver conforme a tua vontade, te exaltando, te glorificando, te dando toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque o Senhor merece, porque o Senhor Jesus morreu na cruz por nós, porque o Senhor recebeu toda a honra, toda a glória, recebendo toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra, recebendo o nome que está acima de todo nome, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Amém? Quantos creem, diga amém. E aplauda mais uma vez, bem forte ao Senhor. Amém. Querido, Jesus, ele ensinou seus discípulos a pedirem ao Pai. Ele ensinou os seus discípulos, a sua igreja, a pedirem ao Pai que o reino viesse a eles, para a vontade do Pai se cumprir nessa terra. Amém? Jesus, ele ensinou a sua igreja, a seus discípulos, da forma correta, dentro dos padrões de Deus. Jesus não inventou absolutamente nada. Jesus, ele sempre deixou claro: o Filho só faz o que vê o Pai fazer. Jesus, ele estabeleceu aqui na terra o padrão celestial, o padrão do reino de Deus. Ele ensinou para a sua igreja e ainda ensina a cada um de nós que o que tem que acontecer aqui na terra é o que acontece no céu. Tem que acontecer exatamente do mesmo jeito que acontece no céu, no mesmo padrão de excelência, em nome de Jesus. Por isso, urgentemente, nós precisamos renovar a nossa mente, mudar a nossa mentalidade, nos esvaziar deste padrão deste mundo e nos moldar cada vez mais no padrão do Senhor, no padrão do reino dos céus, em nome de Jesus. Somente através desta forma, deste padrão, desta metodologia, dessa estratégia, é que nós vamos avançar verdadeiramente. Quando nós queremos fazer do nosso jeito, quando nós tentamos fazer a vontade de Deus, mas usando algum resquício, algum detalhe do padrão deste mundo, não dá certo. Então, por isso, nós precisamos estar crescendo cada vez mais no conhecimento e na graça do Senhor. Por isso, nós precisamos cada vez mais aprender com Jesus. Nós precisamos nos sujeitar, nós precisamos nos colocar na posição de discípulos, considerando Jesus o maior mestre na nossa vida. Nós precisamos realmente ser mansos e humildes de coração para, em primeiro lugar, aprendermos com o Senhor dos senhores, com o Rei dos reis. Então, Jesus, ele ensina a sua igreja o que eles deviam fazer. E, inicialmente, o ponto principal era exatamente que eles precisavam pedir. Primeiro ponto da mensagem: a igreja de Jesus estava em apuros, sendo perseguida, correndo o risco de ser exterminada. Quando Jesus sobe aos céus, ele deixa a sua igreja assim. Ele deixa a sua igreja iniciando desta forma, debaixo de provação. É igual aquele pai que ele decide se ausentar por um tempo, mas não com uma intenção errada, mas somente para provar o seu filho, para ver se seus filhos já estão cada vez mais maduros, já estão cada vez mais entendendo, se eles já conseguem realmente tomar as decisões certas. Então Jesus fez mais ou menos assim. Propositalmente ele sobe aos céus e deixa a sua igreja sozinha agora. E eles começam a ser provados.
Toda vez que o Senhor realmente quer nos amadurecer em fé, vem as provações do Senhor. Tiago diz que nós, por isso, devemos nos alegrar pelo fato de passarmos por muitas provações. Por quê? Porque tudo isso está fazendo parte do processo de Deus de nos amadurecer cada vez mais na fé, nesta vida de fé, no caráter de fé. Porque somente através desse caráter de fé é que nós vamos agradar e glorificar a Deus. Mas as provações, as provas da vida fazem parte. E ali estava a igreja se iniciando desta forma, sem a presença do Senhor Jesus, mas Jesus já tinha dado para ele os princípios certos, o caminho das pedras. E eles estavam tudo com medo, e eles estavam receosos, duvidosos. Lembra dos 2 discípulos indo para o caminho de Emaús, frustrados, com dúvidas. Foi assim que eles começaram, mas Jesus havia deixado uma promessa, que a igreja não ficaria só. Amém? Que o reino de Deus viria à terra. Amém? Jesus, ele dá essa promessa, Jesus, ele ensina aos seus discípulos, pede para que eles colocassem na mente e no coração deles essas palavras. Eles não ficariam sós, eles receberiam um outro Consolador. Os discípulos aprenderam com Jesus não apenas a necessidade de orar, mas orar da forma correta. Jesus, ele ensina para os seus discípulos o principal princípio para prosseguirmos com o reino de Deus, para prosseguirmos no nosso relacionamento com o Senhor, que é o princípio da oração. E não orar por orar, mas orar da forma correta. Jesus, ele passou muito tempo ensinando, e graças a Deus que os seus discípulos despertaram um interesse por isso, pedindo para ele: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar como convém. Ensina-nos a orar, Jesus, como o Senhor ora. Ensina-nos, Senhor. Graças a Deus que eles tiveram esse interesse. Esse interesse precisa estar no meu coração, no seu coração. Todo cristão de verdade, ele precisa começar por aí, tendo esse interesse de querer orar, de querer buscar a Deus verdadeiramente. É muito legal todo o tempo de festa, de celebração, mas tudo isso precisa ser apenas um resultado, um fruto, que nós realmente temos a verdadeira alegria dentro de nós, que está realmente pulsando a alegria do Espírito Santo, mas exatamente porque vivemos uma vida de intimidade com o Espírito Santo, através da comunhão, através da oração. Amém? Não importava se eles estavam passando por dificuldades, não importava se eles estavam em apuros, o que importava é que eles já sabiam como eles deviam fazer, que realmente o Senhor, ele dá escape, que realmente o Senhor, ele nos capacita para passarmos por todos os tipos de lutas na vida. Segundo ponto da mensagem, eles então buscaram de todo o coração que a vontade de Deus se cumprisse. Mateus capítulo 7, versos 7 e 8 diz assim: peçam e será dado a vocês. Quem ensinou isso para eles foi Jesus, ensinando esses princípios de vida cristã, espiritual. Peçam e será dado a vocês, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta a vocês, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Amém? Jesus está ensinando esse princípio tão poderoso, como nós devemos orar ousadamente, para que a vontade de Deus se cumpra. Eles então obedeceram completamente, obedeceram a Jesus, ficando na cidade, permanecendo em Jerusalém, mas não de qualquer jeito, mas orando ao Pai, orando a palavra de Jesus, e orando com todo o coração. Jesus sobe aos céus, depois que Jesus ensina para eles os princípios poderosos do reino. Jesus agora sobe aos céus, dá para eles a grande comissão, sobe aos céus. E agora Jesus, antes de subir aos céus, Jesus fala para eles assim: eu já sei, em outras palavras, conjecturando, Jesus está dizendo assim: eu sei que vocês já entenderam, vocês foram excelentes alunos, já testei você de todas as formas, já provei muito vocês entenderam muito bem, muitos princípios.
Eu fiz perguntas para vocês e vocês me responderam muito bem. Eu sei que vocês já entenderam, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Não vão ainda cumprir a minha vontade, não vão ainda cumprir a vontade do Pai. Primeiro vocês precisam permanecer na cidade, até que do alto vocês recebam a promessa do meu Pai. Permaneçam na cidade, permaneçam em Jerusalém. E eles permaneceram em Jerusalém. Eles não foram logo por todos os cantos pregando, tendo um compromisso direto com a grande comissão, que é pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus dá a primeira direção para eles permanecerem na cidade, orando, pedindo ao Pai, para que a promessa, a maior de todas elas, viesse se cumprir sobre eles. E eles permanecem em Jerusalém por volta de 10 dias, orando no cenáculo, orando, pedindo, orando, e não aquela oração: Senhor, o que o Senhor fez com a gente? Não acredito, Jesus. Eu não acredito que o Senhor montou uma casinha para a gente. O Senhor fez a gente largar pai e mãe. A gente estava tão protegido pela nossa família. O Senhor fez a gente deixar os nossos empreendimentos. O Senhor fez a gente largar tudo. Fez a gente agora criar inimizade com os romanos, com os religiosos, e agora o Senhor nos deixa sozinho. O que o Senhor fez, Jesus? Por que o Senhor fez isso com a gente? Eles não oravam assim. Queridos, a maior parte dos discípulos de Jesus, eles eram jovens. Os estudiosos dizem isso. O mais velho era Pedro, tá? Mas os estudiosos dizem que a maior parte dos discípulos, praticamente todos eles, abaixo de 20 anos, de 15 a 20 anos. Agora imaginem eles agora nessa situação, correndo risco de vida. Então, mas eles não estavam ainda assim orando dessa forma, orando com medo. Eles estavam orando exatamente a oração do Pai Celestial, a oração do Pai Nosso, os princípios dessa oração. Eles estavam orando para que o reino de Deus viesse sobre eles. Jesus deixou muito bem claro o que eles deveriam pedir, como eles deveriam pedir. Eles oravam na direção de Jesus, ou seja, oravam a palavra de Deus e oravam de todo o coração. De todo o coração. Porque esse é um outro grande princípio que Deus, Ele espera de cada um de nós. Que todos nós venhamos buscá-lo de todo o nosso coração. Jeremias 33:3 diz exatamente isso. Nós devemos buscá-lo de todo o nosso coração. Nós devemos nos sujeitar completamente ao Senhor. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Nós devemos lançar sobre Ele as nossas preocupações e buscá-lo de todo o nosso coração. Buscar os interesses de Deus com todo o nosso coração. E assim eles fizeram. Durante 10 dias, quando o reino de Deus é verdadeiramente prioridade na nossa vida, nós queremos Ele acima de tudo. Quando o reino de Deus é prioridade, verdadeiramente, nós queremos Ele, o reino de Deus, acima de tudo, acima de qualquer coisa, acima de qualquer bênção que nós já alcançamos no Senhor. Podemos ter família, podemos ter empresas, podemos ter tudo, absolutamente tudo, mas a gente não ama essas coisas mais do que o reino de Deus. O reino de Deus é prioridade para nós. O reino de Deus é o que mais mais valorizamos nessa terra. É o nosso maior tesouro. Isso é tão importante, porque a palavra de Deus diz que onde está o nosso tesouro, é lá que está o nosso coração. Esse é um discernimento espiritual que está na palavra de Deus, que o Senhor, Ele nos dá para nós examinarmos a nós mesmos. Onde está o nosso tesouro? É lá que está o nosso coração. Nós não podemos afirmar, o reino de Deus é prioridade na minha vida, se verdadeiramente nós não buscamos Ele como a prioridade. Quando Ele é a prioridade, de verdade, queridos, nós queremos Ele acima de tudo. Nós oramos em prol do reino de Deus. Nós temos visão do reino de Deus. Nós podemos ter o que for preciso. O Senhor pode nos abençoar com todas as sortes de bênçãos. Isso é uma das promessas dEle para cada um de nós, que Ele vai nos abençoar tão poderosamente ao ponto de nos
transbordar, ao ponto de não termos onde guardar tantas bênçãos que Ele vai dar para cada um de nós. Mas aquele que tem a visão do reino, ele pega todas essas bênçãos e condiciona diretamente com a visão de reino de Deus. Ele pensa assim: eu vou usar isso para a glória de Deus, eu vou usar isso em prol do reino de Deus. Em nome de Jesus, como eu posso utilizar isso que o Senhor me deu, essas bênçãos que o Senhor me deu, em prol do reino de Deus? Ele fica pensando, ele pede conselho, ele fica totalmente interessado no reino de Deus, em nome de Jesus Cristo. Terceiro ponto da mensagem diz que Deus, ele cumpre com a sua palavra. Números capítulo 23, verso 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Diga: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que o Senhor fala, Ele mesmo faz cumprir. Ele não apenas fala, mas Ele mesmo faz cumprir. Todas as palavras que Jesus falou precisavam se cumprir e se cumpriram. No dia de Pentecostes, Deus atendeu a oração daquela igreja. Em Atos capítulo 2, do 1 ao 4, tão conhecido por nós. Apesar de você saber, mas nós vamos ler. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Amém? Nessa passagem está se cumprindo a grande promessa do reino. Há algum tempo atrás, eu não sei dizer para você, o Espírito Santo falou claramente para mim sobre isso. Porque nós precisamos entender verdadeiramente o que é o reino de Deus. Jesus, ele sempre deixou claro, daqui a pouco a gente vai ler, que o reino de Deus não está voltado para lugares. O reino de Deus vai muito mais além do que a gente imagina. Nada pode fugir da sua presença. Nada pode tirar o foco da sua presença. Por isso, o reino de Deus é o governo de Deus nesta terra, por intermédio do Espírito Santo. O reino de Deus é o governo de Deus nesta terra, através do Espírito Santo, fluindo na sua igreja. Esse é o reino de Deus. Por isso, em Atos capítulo 2, se cumpre a grande promessa de Jesus. Se cumpre aquilo que os discípulos, a igreja, estava pedindo. O Senhor atende às suas orações, porque eles pediam, através dos princípios do Pai Nosso: venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o que veio sobre eles? Qual foi o reino que veio sobre eles? O Espírito Santo. O derramar do Espírito Santo. Por isso é tão importante, é tão necessário nós entendermos e vivermos verdadeiramente em prol do reino de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus. Tudo o que o Senhor quer é governar nesta terra, agora, através de mim e de você. No início, o Senhor deu este comando para Adão e Eva. Para Adão, principalmente, como cabeça. Para governarem nesta terra. Mas não foi possível. Não foi possível, claro. E não teria como. Por quê? Porque o Espírito Santo não habitava dentro deles. Todas as vezes que o ser humano tenta fazer alguma coisa sem a plenitude do Espírito Santo, ele está fadado a falhar. Ele está fadado a fazer de alguma forma diferente. Tentar fazer do seu jeito. Mesclar ali a vontade de Deus com a vontade humana. De alguma forma, o ser humano, ele correrá terríveis riscos,
para não cumprir plenamente a vontade do Senhor, não fazer exatamente como Deus quer. Queridos, nós precisamos entender que Deus é um Deus muito, muito certo, muito, digamos assim, rigoroso, no bom sentido, sabe, da palavra. Deus é um Deus de excelência e Ele quer que tudo seja feito com excelência. Por isso a palavra de Deus diz, está terminando a Bíblia em Apocalipse, e Ele está dizendo, ai daquele que mudar uma vírgula sequer, das palavras do livro da profecia. O seu direito à árvore da vida lhe será tirado. Então, nós vamos entendendo cada vez mais que o Senhor ele é muito categórico. Ele é muito detalhista. Por quê? Porque, queridos, nada pode fugir da sua glória. Tudo tem que ser exatamente como o Senhor quer. E para que isso venha a acontecer, Ele precisa interferir. Em João capítulo 15, verso 5, Jesus Cristo fala assim, sem mim nada podeis fazer. O Senhor ele precisa estar conosco. Ele precisa estar em nós. Ele precisou nos unificar com Ele, para que verdadeiramente venhamos agradá-lo, fazendo a sua vontade. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, nunca mais eles foram os mesmos. Eles se tornaram embaixadores de Cristo, representantes do céu na terra. O Espírito Santo desce sobre eles, sobre aqueles homens, aquelas mulheres, sobre a igreja, que estava daquele jeito, como eu falei no início, com medo, receosos, tímidos, de repente até covardes, não sei, incrédulos, não sei, mas eles não estavam bem. Eles estavam passando as suas lutas humanas, fugindo, com medo de romanos religiosos. E aí, quando o Espírito Santo veio sobre eles, quando o reino de Deus veio sobre eles, eles nunca mais foram os mesmos. Eles se levantaram em fé. E eles se levantaram com muita ousadia. Eles se levantaram agora como embaixadores de Cristo. Veio sobre eles algo muito sobrenatural, a presença de Deus. A plenitude de Deus foi derramada sobre eles. Se cumpriu a promessa de Joel capítulo 2. O derramar do Espírito Santo. Nós vivemos ainda nesta era. Esta era começou aí, em Atos capítulo 2. A plenitude de Deus. A plenitude do derramar de Deus sobre a humanidade. Sobre toda a carne. E eu e você já recebemos isso, amém? É por isso que nunca mais somos os mesmos. É por isso que nós mudamos completamente a rota da nossa vida. Nós tomamos essas decisões porque agora nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nos influenciando, nos constrangendo com o seu amor, com a sua presença. E eles se levantam agora cheios de fé. Eles se levantam agora com muita ousadia para pregar. Agora eles não têm mais medo de nada. Agora poderiam estar ameaçando eles de todas as formas, mas eles não tinham mais medo de nada. Eles agora entenderam verdadeiramente, vem para eles uma convicção que eles são verdadeiros embaixadores de Cristo, verdadeiros cidadãos do céu, verdadeiros representantes do céu nesta terra. E o reino de Deus, ele começa a crescer de uma forma sobrenatural. Nós sabemos muito bem que neste dia, na primeira pregação de Pedro, cheio do Espírito Santo, 3.000 almas se convertem ao Senhor Jesus. O crescimento sobrenatural começa. 3.000 almas na primeira pregação em Atos capítulo 2. Agora em Atos capítulo 4, quase 5.000 pessoas. De repente, não é do nada não, é através do reino de Deus, que foi derramado sobre eles, através do derramamento da plenitude do Espírito Santo sobre a igreja. Rapidinho assim, quase 8.000 pessoas. Um acréscimo de quase 8.000 pessoas. Estes homens bagunçaram com o mundo. Estes homens, depois os outros que vieram, foram feitos outros discípulos, na mesma linha, na mesma geração, na mesma direção. Todos eles na dependência do Espírito Santo. Todos eles buscando
buscando serem cheios do Espírito Santo, também orando, também pedindo, também clamando, também batendo na porta, também dizendo, eu também quero isso. E eles iam recebendo, porque todo aquele que pede, recebe. Porque o Senhor, Ele não nega o seu Espírito, a sua palavra diz, para todo aquele que pede de todo o coração. E foi se levantando cada vez mais homens cheios do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo. Todos eles na dependência, sendo governados por Deus. Totalmente dominados pelo reino de Deus. E este mundo não foi mais o mesmo. O reino de Deus, ele cresce quando salvamos pessoas e elas recebem o Espírito Santo. Nunca se esqueça disso. Eu e você precisamos ter esse foco. Nós precisamos saber para onde estamos indo. Como nós devemos fazer. Não é do nosso jeito. Nós não podemos fazer com que os princípios de Deus sejam corrompidos por qualquer sutileza humana. E muito menos do diabo. Então, se nós queremos avançar com o reino ele avança desta forma. Quando nós salvamos vidas, pregando o verdadeiro evangelho, e essas pessoas recebam o Espírito Santo, sejam sendo cheias do Espírito Santo. Desta forma, nós temos a certeza que o reino de Deus está avançando. Nós não temos meramente que ficar olhando para números. Nós temos que ter a certeza que as pessoas verdadeiramente nasceram de novo, recebendo o Espírito Santo, porque a presença do Espírito Santo é o selo para a salvação. Isso tudo ainda está acontecendo. O mesmo avivamento que aconteceu no passado, na igreja primitiva, ainda acontece. A gente já viu e continua vendo com os nossos próprios olhos, através de muitos grandes homens de Deus pelo mundo. E temos, para a glória de Deus na nossa igreja, uma liderança que é exatamente desta forma, que flui exatamente no mesmo poder do Espírito Santo. É algo poderoso, é algo sobrenatural. Isso tudo ainda está acontecendo e Deus quer que continue acontecendo em Macapá, no estado do Amapá, no Brasil e no mundo. Amém? Quantos querem que isso venha continuar a acontecer? Diga amém. Mas para isso, o reino de Deus, ele precisa ser prioridade para nós. E para ele ser prioridade para nós, ele precisa estar sobre nós. Ele precisa estar governando a nossa vida. É somente disso que a igreja precisa. Do governo de Deus sobre nós. Que venhamos nos sujeitar verdadeiramente ao Senhor. Que Ele seja o dono verdadeiramente da nossa vida. Que Ele seja o dono das 24 horas do nosso dia. De todos os dias da semana, do ano. Que Ele venha tomar completamente todo o nosso ser. Todo o nosso ser. Que tudo que tenhamos esteja no governo do Espírito Santo. Isso é verdadeiramente reino de Deus. E quando nós permitimos isso, nós estamos mostrando que realmente nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus, repito, ele só será prioridade para nós. Só será evidenciado como prioridade para nós quando ele está sobre nós. Agora eu digo para você, esse reino, ele que está dentro de nós, ele precisa ser compartilhado. Vamos compartilhar? Amém? Lucas capítulo 17, verso 21. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Amém? Diga para o seu irmão que está ao seu lado. O reino de Deus está dentro de você. Quem é esse reino? É o Espírito Santo. É o governo do Espírito Santo. Não é uma placa de denominação eclesiástica.
é o governo do Espírito Santo. Nós podemos ir para qualquer lugar deste mundo. Não existe paz church lá. Não importa. O que importa é que o Espírito Santo esteja lá conosco. Onde você chegar, vai chegar o reino de Deus. E eu e você precisamos, então, estar compartilhando este reino com o máximo de pessoas possível. O que é compartilhar o reino de Deus? É compartilhar o Espírito Santo que você tem. É você compartilhar a glória de Deus que está sobre você. O Senhor diz: dei de graça o que vocês receberam de graça. É pecado nós omitirmos. Nós não podemos guardar para nós a salvação. O reino de Deus, ele precisa ser imparável. Mas ele depende de mim e de você. No que depender de nós, nós precisamos carregar essa responsabilidade. Nós vamos compartilhar o reino de Deus com o máximo de pessoas possível. Compartilhando o Espírito Santo. Compartilhando tudo que você já recebeu de Deus. Tudo. É por isso que fazer discípulos é muito de Deus. Porque quando você compartilha tudo o que o Espírito Santo dá para você, você está fazendo discípulos. Você está compartilhando o reino de Deus. Nós somos os portadores da glória de Deus. O governo de Deus, nesta terra, o Senhor, ele deu para nós, mas não isoladamente. Deus, ele foi muito estratégico. Ele nos deu tudo isso, porém, ele nos deu da sua presença. Ele nunca quis que o ser humano fosse independente. Ele sempre quis que o ser humano fosse dependente dele. E nós não podemos parar. Nós temos que continuar avançando com o reino. Mas nessa linha, dizendo: Espírito Santo, me enche com a tua presença. Me enche da tua presença, porque eu quero ser capacitado mais e mais pelo Senhor, para que eu possa verdadeiramente levar tudo que é do Senhor para o máximo de pessoas possível. Por isso você vai ver agora os sinais e maravilhas acompanhando a sua vida. E por intermédio desses sinais, muitas pessoas vão começar a crer. Então, queridos, eu quero dizer para você, finalizando, nós não vamos desistir do nosso alvo de 1000 células e 10.000 membros, amém? Diga: nós não vamos desistir. Diga: nós não somos daqueles que retrocedem. Porque nós temos o Espírito Santo. Porque nós somos cheios do Espírito Santo. Porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Nós não podemos desistir. Eu brinco, né? Se a igreja rapidinho ganhou quase 8.000 pessoas. Tão rápido. Irmãos, o que nós precisamos é disso.